Quer conhecer a máquina que grava em 3 dimensões? Então é hoje que você vai conhecer a máquina de gravação a laser 3D. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Translaser. Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês a nossa máquina de gravação a laser 3D. Então essa máquina que vocês estão vendo aqui, ela grava em 3 dimensões. O que significa isso? Acompanha no vídeo que eu vou te explicar um pouco melhor como que ela funciona, tá? Mas primeiro eu quero te mostrar um pouco ela. Essa máquina que você está vendo é uma máquina de 50 watts, tá? Essa parte aqui do corpo da máquina é igualzinha a máquina mini ou desktop que você vê. Então aqui vem o ressonador interno, hoje a gente está usando o ressonador Raikos, mas você pode escolher tanto Raikos ou JPT também. E a potência também você vê o que é melhor para o seu negócio. 20, 30, 50, 70 ou até 100 watts de potência. Então a gente faz a máquina como quiser, certo? Então a parte do corpo não vai mudar nada das outras máquinas. O que muda é a parte do cabeçote. Essa parte preta aqui é a parte que vai fazer a marcação em 3D, tá? Então só para me explicar um pouco melhor qual que é a diferença entre uma máquina 2D e uma máquina 3D. A máquina 2D ela vai gravar em apenas 2 eixos, eixo X e eixo Y. Quando eu dou um upgrade para uma máquina 3D, ela consegue gravar também no eixo Z. Então ela consegue controlar a altura dela dentro dos espelhos que vem aqui dentro do cabeçote para gravar também diferente da altura, a gravação fica perfeita. Certo? Então como é que funciona? Quando eu for usar uma máquina 2D, eu preciso ter a superfície plana, reta. Por quê? Eu preciso ter o foco entre a lente e o objeto sempre o mesmo, tá? Então, por exemplo, uma máquina com uma lente de 11 centímetros, o foco é sempre 17 centímetros. Se eu tirar uns milímetros para cima ou para baixo, a marcação não ocorre, tá? Então eu não consigo cortar uma peça ou a marcação começa a mudar a cor dela. Já na máquina 3D, eu informo para o sistema que a peça ela tem uma dimensão a mais, o eixo Z. Então tem um espelhinho aqui dentro que ele vai subir e descer. Com isso, ele vai conseguir pegar essa distância da peça, essa altura da peça e fazer a marcação sem perder o foco, que é o grande problema que as máquinas 2D têm. Quem que vai usar essa máquina 3D principalmente? A gente vai usar elas para principalmente 2 tipos. Primeiro, quem quer fazer cunhos em 3D. Então, por exemplo, peças que nem essa aqui, que ela está em 3 dimensões, eu vou mostrar mais detalhes para vocês depois, como que ela funciona. E aqui também, ó, tem mais alguns testes que a gente fez com a nossa máquina 2D. Aqui a gente fez um barco, um rosto e uma estrela. Pode ver que cada dimensão que ela trabalha diferente. Então eu posso ajustar a potência dela e o foco dela para cada vez que ela for dar uma passada, ela fazer uma marcação diferente. E também para quem trabalha com objetos assim. Se eu fosse pegar uma máquina 2D para gravar nesse redondo, aqui no Translaser ela já ia perder o foco aqui, ó, no A e no E ela já ia perder o foco. Na máquina 3D não, ela consegue saber a diferença daqui e consegue fazer a marcação sem perder o foco nunca. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente configura ela no nosso sistema, tá? E como que a gente faz para a máquina entender que isso aqui é um objeto redondo e para colocar essa imagem aqui dentro e saber a distância que ela vai gravar em cada parte. Então, no final do vídeo vai conseguir ver melhor dentro do sistema como que a gente vai fazer essa parte e como que ela vai gravar aqui sem perder o foco, certo? Gente, então, ó, para vocês entenderem, aqui, ó, aqui foi feito com a máquina normal, 2D, e esses aqui 3D. Então, ó, quando a máquina é 2D, ela só consegue aprofundar. Aqui ela consegue criar relevo. Então, olha, quando você vê o barco aqui, ó, você consegue ver por dentro. Olha o rosto da pessoa, cada fio de cabelo, cada barba tem uma diferença entre cada vez que passa na máquina, conseguindo fazer um relevo bem legal, consegue fazer um cunho 3D perfeito. A estrela também, ó, então, ó, se você conseguir ver os detalhes, pode ver que ela tem um fiozinho em cima, depois ela muda. Gente, e olha que incrível, né? Normalmente numa máquina 2D a gente só precisa gravar reto, né? Olha só quanto que tem de inclinação essa peça e olha a gravação. Então mesmo com inclinação ela consegue gravar, tá? Isso aqui foi feito assim, ó. A gente coloca ela parada e ela grava com toda essa inclinação, ela consegue fazer. Vocês vão ver no vídeo também a gente fazendo uma igualzinho a essa numa outra chapa. E aqui também na nossa bola, então ó, aqui uma esfera, pode ver que ela conseguiu pegar tudo. Uma máquina 2D, ela só pegaria esta parte aqui, mas que isso ela ia perder o foco. A 3D, ela chega toda nessa inclinação aqui e ela não perde o foco. Pode ver, ó, a gravação está perfeita em todos os pontos. Quem trabalha com máquina laser sabe que foco é uma dificuldade incrível que a gente enfrenta
diariamente quando quer fazer objetos esféricos ou cilíndricos. E aqui também, isso aqui é um cone, como vocês podem ver, ó, um cone, e a gente consegue gravar perfeitamente sem perder o foco nele, beleza? Gente, essa máquina aqui 3D, ela trabalha com algumas lentes fixas, tá? A lente que a gente tem agora é uma lente de 110 milímetros. Ela consegue compensar a altura em até 15 milímetros, tá? Então é isso que ela vai conseguir compensar a altura. Mas se você precisa que compense mais ainda, por exemplo, quer trabalhar com a parte de squeeze, copo Stanley e quer fazer aquela gravação mais arredondada sem usar o eixo rotativo, a gente recomenda usar a lente de 175 milímetros, tá? 17,5 centímetros, porque ele consegue compensar até 35 milímetros, então ele compensa um valor bem mais alto, então ele acaba conseguindo fazer essa parte aqui ainda maior que essa esfera aqui, sem perder o foco. Por exemplo, numa lente de 175, ela vai chegar até onde estão meus dedos aqui, então ela vai fazer toda essa volta aqui sem perder o foco, então ela consegue ser ainda maior que essa. A diferença de usar uma lente maior, 175, é que se você for usar essa máquina para corte também, ou para fazer cunho, que são aquelas partes em relevo, você vai demorar um pouco mais de tempo, porque quanto maior a lente, menos a potência que você tem na máquina. Então você tem que optar ou por uma lente menor, com uma área de trabalho menor, mas com mais potência, tá? Que é a altura que vai compensar um pouquinho menor, ou uma lente maior, que vai compensar mais a altura, mas vai demorar um pouquinho mais para fazer o cunho. Essa máquina aqui 3D, por mais que ela é uma lente 3D, eu preciso regular o foco igual, tá? Então eu regulo o foco da mesma forma. Quando os pontinhos que estão aqui fora e aqui se encontrarem, quer dizer que o foco está certo. Não é porque ela é uma máquina 3D, que ela entende a altura, que o foco vai ser automático. São duas coisas diferentes. Você pode instalar também o foco automático para encontrar o foco entre a lente e a peça, mas nesse caso aqui a gente optou por ter um foco manual. A diferença dela é que quando eu coloco ela no SCAD 3D e dou o passo a passo para mostrar que o objeto tem altura diferente, ela vai saber, vai reconhecer e a lente interna vai mexer. Mas mesmo assim, eu preciso deixar a peça no foco certinho entre a lente e o objeto com as máquinas 2D, certo? Essa parte não muda. Gente, então para vocês entenderem um pouco mais qual a diferença do cabeçote, que na verdade o SCAD 3D ele muda duas coisas. O sistema que a gente usa é o SCAD 3, não o SCAD 2 como as máquinas normais, e o cabeçote. Eu peguei um cabeçote de uma máquina 2D normal, tá? Então esse aqui é o que a gente usa, como você já conhece normalmente, e como vocês podem ver aqui dentro, ele tem dois espelhos, tá? Esses espelhos aqui, eles se movimentam nos eixos X e Y para fazer a gravação conforme o tamanho da lente for. Nesse aqui, pense que ele vai ter um espelho a mais, ele vai ter o espelho X, Y e o Z, que ele vai andar na altura da peça. Então, por exemplo, aqui, ó, esse espelhinho ele vai andar para cima e para baixo, ele que vai compensar essa parte para fazer o desenho 3D. Então essa é a grande diferença desse cabeçote aqui para esse. Pode comparar os dois até para ver. Ele é muito maior, também muito mais robusto para conseguir entregar essa tecnologia. Gente, além da diferença do cabeçote que vocês já aprenderam da 2 para 3D, o que muda também é o SCAD. A gente está com outro vídeo aqui no canal também, que eu vou deixar para vocês, que a gente mostra bem a diferença do SCAD 2D para o SCAD 3D. Então eu vou mostrar para vocês os dois sistemas por dentro para vocês conhecerem, tá? Então fiquem ligados no canal para vocês verem esse vídeo e ver o que muda no sistema. Essa máquina aqui, ela vem com o SCAD 3D. Então quando a gente pega um objeto para fazer, a gente não vai mexer só no eixo XY, a gente vai mexer no eixo Z também, que é o eixo da altura. Então basicamente vai ter integração entre o cabeçote, a placa, que é uma placa diferente para entender essa posição também, e o SCAD 3D, tá? Por isso que tem essa diferença também tão grande entre as duas máquinas. Uma máquina 3D ela vai conseguir gravar normalmente também em superfícies planas, como se fosse uma gravação 2D. Então ela vai gravar normal, como as máquinas 2D fazem, mas vai ter esse upgrade também para gravar na terceira dimensão quando necessário. Esse modelo aqui 3D a gente consegue fazer ela na configuração mini, que é a configuração que vocês estão vendo, mas também a gente pode usar em qualquer outra configuração. Desktop, enclosed, full enclosed, então o jeito que vocês quiserem a gente consegue também produzir essa máquina 3D, tá? Esse modelo aqui é um modelo de showroom, tá? Então se você quer conhecer mais ela, você pode vir visitar a gente vai ter essa máquina aqui para fazer os testes para você e também a gente leva ela para as feiras de todo o Brasil. Então acompanhe a nossa rede social, a gente está fazendo muita feira aqui e você pode ver ela em funcionamento lá nas feiras, certo? Então essa aqui é a máquina 3D. Se você já tem um negócio, já tem uma máquina 2D e quer profissionalizar ainda mais, essa é uma máquina que vai dar um belo salto nas máquinas da sua empresa. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os acessórios que acompanham a nossa máquina 3D. Então você vai receber isso aqui junto. Primeira coisa que você vai receber é um saquinho que nem esse com 2 pendrives. O pendrive normal,
que fala mais da máquina, manual e tudo mais, e esse outro aqui, que é do SCAD 3D, tá? Esse SCAD é uma versão bem mais cara do que a versão normal, então você vai ter que usar sempre esse pendrive aqui para liberar o seu computador e poder usar a sua máquina. Além disso, vem um óculos de proteção, tá? Para fibra normal, como a gente sempre usa. Os fusíveis, que é aquele acessório de segurança a mais que as máquinas da Translaser todas têm. O pedal, se quiser fazer a marcação no pé, ao invés de ficar pressionando o F2. As barrinhas de posicionamento, tá? Então, para a gente conseguir posicionar na mesa melhor. As chavezinhas L, para a gente precisar fazer alguma manutenção na máquina, conseguir abrir ela normal. E também os cotonetes de limpeza para fazer a limpeza na nossa lente de foco. Gente, então, ó, vamos lá. Para vocês abrirem aqui o SCAD, ele já está instalado no meu computador. Eu vou pegar o nosso pendrive aqui e colocar, tá? Esse que a gente precisa para ativar. Fechou? Depois eu vou abrir esse programinha aqui, ó, License Manager. E eu vou dar um update aqui para mim fazer ele, beleza? Então aqui eu já deixei configurado. Com isso, eu já consigo abrir o meu SCAD. Então, a gente já colocou lá o nosso pendrive, já atualizou, agora a gente consegue abrir o nosso SCAD normal. Lembrando, a máquina tem que estar ligada para acontecer isso. Fechou. O SCAD está aberto aqui. Agora eu vou mostrar alguns detalhes do SCAD para vocês. Depois que eu liguei ele, eu posso tirar o pendrive, tá? Eu não preciso deixar ele conectado sempre. Gente, então isso que vocês estão vendo aqui é a tela do SCAD 3D, tá? Lembrando, no outro vídeo eu vou mostrar um pouco mais para vocês também. E quem adquirir uma máquina da Translaser, a gente tem o nosso treinamento aqui, tem um módulo que fala um pouquinho sobre o SCAD 3D também, tá? Tem um módulo que a gente explica o básico, como é que funciona, tá? Mas, ó, essa parte aqui é bem parecida com o SCAD 2D. Essa parte também aqui das posições, do texto e tudo mais. E a parte de marcação. Então, a parte de velocidade, potência e frequência. O que muda realmente é essa opção aqui, ó, que é a opção 3D. Então, quando eu coloco um objeto aqui, eu posso botar o ângulo X, Y e Z. Então, por exemplo, eu vou upar um arquivo STL aqui. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Ó, subiu. Vamos colocar ele no centro. Beleza? E eu vou deixar o Z igual a 0. Então, ó, quando eu boto um objeto 2D como esse, eu consigo ver. Se eu der um zoom e mexer nele, vocês podem ver que esse objeto ele está em 3 dimensões para fazer a marcação, certo? Essa é a grande diferença. Se eu voltar para a linha normal, ele só mostra onde que vai ser gravado, mas eu não vejo o objeto 3D, tá? Eu vejo dessa forma aqui. Como que a tecnologia 3D funciona para vocês entenderem? Coloquei um objeto aqui, certo? A máquina funciona dando vários hashes, então cada uma dessas partes que vocês vê é um hash diferente. Se eu vir aqui na minha imagem e eu cortar ela, ó, eu já deixo o Z igual a 0 e essa peça aqui eu posso fazer ela até em 9 milímetros, tá? Essa parte de criar um arquivo 3D, você cria esse arquivo fora e joga o arquivo STL. Então, eu posso criar até 9 milímetros e cada vez que ele passar, cada hatch que ele vai dar, quanto que eu quero que ele faça. Eu quero falar para ele que cada hatch que eu passar, ele vai pegar da peça 0.01. Isso eu posso mudar, posso botar 0.02, conforme for. Quanto menor a espessura de cada hatch, mais camadas vai fazendo. Então, se eu botar 0.01, ele vai fazer 900 camadas. Se eu botar 0.01, ele vai fazer 9.000 camadas, tá? Então, ele vai passar 9.000 vezes para acabar o desenho. Eu vou deixar aqui 0.05 só para carregar mais rápido. Então, ó, ele vai transformar isso aqui em 181 camadas. Vou dar OK, ele vai começar a estratificar para mostrar como que vai ser feito cada camada e o que cada uma vai fazer. Beleza? Acabou. E agora eu vou dar um hatch para mostrar para vocês. Então, vou pegar o desenho aqui, vou desenhar um quadrado aqui em volta e eu vou unir as duas partes, tá? Então, eu vou adicionar o contorno, que é essa aqui, e eu vou dar um hatch. Beleza. Como que eu sei? Então, ó, a primeira camada, ele vai pintar tudo isso, menos esses dois pontinhos aqui. Na segunda vez que ele passar, na segunda camada, ele vai mudar um pouquinho. Na camada 10, depois de 10 passadas, ó, ele já vai abrindo o item. Na 20, abrindo mais um pouquinho. É essa abertura que ele vai fazendo que ele consegue ir fazendo a peça virar um 3D. Na 50, ó, ele já começa a formar a águia. Na 100, ele já vai abrindo mais. Então, cada vez que ele vai mudando o hatch, ele vai passando o hatch de uma forma diferente para ir criando aquele desenho final que vocês já conhecem. Então, ó, por exemplo, da águia, a gente tem
dois testes aqui. Uma que a gente fez só a parte de fora e aqui que a gente fez ela. A gente não acabou ela, mas a gente fez só até metade para mostrar para vocês mesmo como é que é. Então, ó, aqui a águia ela foi feita só uma parte dela, certo? E aqui ela foi feita ao contrário. Aqui também, como vocês já viram, os outros testes aqui sim foi finalizado. Então, cada camada ele passa de uma forma diferente para criar essa imagem 3D. Então, ó, aqui da imagem, e além de fazer essa parte de imagens com relevo, a gente pode também fazer outra parte. Então, ó, eu posso já criar um cubo, uma parte plana, que nem vocês já viram a gente fazer, uma esfera, um cilindro. Eu coloco a informação aqui, por exemplo, a esfera eu coloco só quanto que é o diâmetro dela, tá? Então aqui vamos dizer que é 50. Então, ó, ele já vai criar aqui a esfera para mim fazer. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente fez aquelas outras marcações, tá? Então me acompanha que eu vou ensinar para vocês como que a gente coloca aqui um texto aqui em cima, como que a gente une as partes e ela realmente executando na nossa máquina laser. Mas aqui era só para vocês conhecerem um pouquinho de como que funciona o SCAD 3D por dentro. Pessoal, então a parte do foco aqui a gente vai ajeitar normal, tá? Então, ó, quando eu juntar aqui e as duas bolinhas se juntarem, estiverem próximas aqui, que nem é o caso, ela tá certa para fazer a gravação, tá bem? Pessoal, agora vocês já conheceram um pouco mais da máquina 3D, viram como que ela funciona, viram como o software dela funciona também. Então vocês já entendem um pouco mais dela. Se você quiser fazer algum teste nessa máquina aqui, ela fica em nosso showroom, essa aqui que a gente tem de 50 watts, a gente pode fazer o teste e mandar para você de volta com as suas próprias amostras, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais do sistema dela e como que ela funciona, então acompanhe nosso canal para saber mais.